No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, ouvintes. Hoje, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, já está no ar o seu programa Rádio de Bolso. Eu peço desculpas a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, que ontem, excepcionalmente, segunda-feira, o nosso programa não foi ao ar. E já estamos então tocando o programa desta terça-feira, começando com o assunto de economia. Escuta só essa aqui, ó. Caiu a contribuição para o crescimento do Produto Interno Bruto Global, o PIB, nos últimos 20 anos. Caiu a contribuição comparando os dois principais blocos econômicos mundiais. Então, comparando o grupo G7, que é formado pelas principais 7 principais economias do mundo, ou seja, Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá, Japão, o Reino Unido e a Itália. Em 2002, esse grupo, o G7, contribuía para o crescimento do PIB global com 42%. Escuta só a mudança que houve. Essa comparação, claro, é feita em relação ao outro grupo econômico que é chamado de BRICS, né? Então, em 2002, o G7 respondia para o crescimento do PIB global por 42% e o grupo dos BRICS 19%. Passados 20 anos, a coisa mudou. O grupo dos BRICS, vale lembrar, né, é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pois bem, já teve inclusive uma mudança com a entrada recentemente aí de mais países, mas esse dado aqui, ainda falando em 2002, a composição era esta. Então, em 2022, passados 20 anos, houve uma mudança de posição na contribuição desses dois grupos econômicos para o crescimento do PIB global. Veja só, o grupo do G7, das 7 principais economias do mundo, passou a responder por 30% desse crescimento, enquanto o grupo dos BRICS passou a responder por 31%. Então, em 20 anos, já houve uma mudança aí radical. E uma outra mudança muito grande que comprova esta mudança, essa alteração do cenário econômico internacional, tem a ver com uma outra comparação, que é a seguinte, ó. O PIB em trilhões de dólares dos BRICS, aqui lembrando agora, nesse caso, a nova composição. Brasil, China, Índia, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, França e África do Sul. Então esse grupo aí tem um PIB em trilhões de dólares na casa de 63,7 trilhões de dólares. Repetindo, então o PIB nas mãos aí desse grupo, né, do BRICS é de 63,7 trilhões de dólares, enquanto que das 7 maiores economias do mundo, chamado G7, esse PIB em dólares está na casa dos 52,3 trilhões de dólares, o que comprova na prática a inversão do polo econômico, né, do chamado norte global para o sul global, principalmente, já que os BRICS são compostos em sua maioria pelos países do chamado sul global. Está aí a primeira informação desta terça-feira na área de economia. Agora, na política, o fato que chamou a atenção, o fato relevante, aconteceu no último domingo, dia 25, que foi a manifestação convocada e liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, que levou centenas de milhares de pessoas àquele grande palco de manifestações, né, políticas e etc., em que foi transformada a Avenida Paulista. Pois bem, aquela manifestação realizada pelo presidente anterior, Jair Bolsonaro, né, ela foi meio que uma resposta às ações que tramitam no STF contra o ex-presidente. Também uma tentativa de demonstração de força política dele e do seu grupo. E foi, num outro ponto, uma
manobra, digamos assim, para tentar reagrupar a direita e a extrema-direita em nosso país. Vale lembrar que o peso também dessa manifestação foi maior porque contou com a presença, a participação e o apoio dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado, de Santa Catarina, Jorginho Melo, e de Minas Gerais, Romeu Zema, além do prefeito de São Paulo. Então havia um grupo de apoio de diversos estados, aí citando estados importantes da federação, né? A probabilidade, segundo os analistas, é que esses processos que correm no Supremo Tribunal Federal não sofrerão nenhum tipo de risco ou não mudarão de patamar com essa manifestação, mesmo tendo um peso, uma demonstração de força inequívoca por parte do ex-presidente Bolsonaro e do seu grupo político nesta manifestação na Avenida Paulista. Vamos ver que provavelmente acontecerão repercussões políticas ainda durante esta semana desta manifestação do último dia 25 aqui em São Paulo, que trouxe gente de vários lugares do Brasil, do interior de São Paulo e do interior de vários lugares também, de várias capitais brasileiras. É isso aí, o assunto de política que movimentou a cidade de São Paulo no último domingo. Agora, de São Paulo ainda, falando aqui de um ícone da cidade, que é a Livraria Cultura. O Superior Tribunal de Justiça autorizou, na verdade, o prosseguimento da ordem de despejo da Livraria Cultura, que está há muitos anos localizada ali naquele prédio na Avenida Paulista, que é o Conjunto Nacional. Tem inúmeros órgãos comerciais ali naquela região e naquele pedaço, principalmente naquele edifício, né? Então, um edifício bastante conhecido ali da Avenida Paulista, que é o Conjunto Nacional, e a Livraria Cultura era e foi durante décadas um dos ícones. A empresa ela vem mais de uma década já enfrentando uma crise muito forte com a decadência, principalmente das livrarias físicas, né? E o crescimento do mercado online, da venda de livros com as grandes corporações. Então é um crescimento muito grande de dívidas, problemas com bancos, com os credores. A coisa ficou muito complicada e a Livraria Cultura vinha se mantendo por meio de liminares, e agora então o Superior Tribunal de Justiça ordenou que siga o processo de ordem de despejo da Livraria Cultura. A cidade então deverá perder em breve aquele espaço cultural, e já tem outras ali inclusive na região, mas foi um espaço tradicional muito grande. Muito bem, agora para encerrar o nosso Rádio de Bolso desta terça, eu trago aqui de memória uma coisa interessante. Um jornalista brasileiro nascido na Paraíba, mas que teve uma forte influência na imprensa de São Paulo, foi o Moacir Japiaçu. Ele nasceu na Paraíba e faleceu aí na cidade de Cunha, aqui em São Paulo, né, no interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. O Moacir Japiaçu, ele foi um dos caras, era uma inteligência fabulosa. Ele trabalhou muitos anos, claro, no tempo da redação do Arco da Velha, como ele gostava de brincar, né? E ele fez durante muitos anos um programa, uma coluna, tanto no Observatório da Imprensa, que foi um programa muito interessante, que foi ao ar durante muitos anos na TV Cultura, comandado pelo também falecido jornalista Alberto Dines, que era um carioca, que morreu aqui em São Paulo no ano de 2018. No Observatório da Imprensa, o Japiaçu fazia uma coluna, apresentava uma coluna que tinha um nome bastante curioso, chamada Jornal da Imprensa, com C cedilha. Ele escrevia e ria, se divertia. O que ele fazia exatamente nesta coluna, né? Ele tirava sarro, fazia gracejos, ironizava os principais erros publicados ali naquela semana, naquela quinzena, naqueles últimos dias, nos jornais. Na época ainda era muito forte a imprensa escrita, mas ele já andava vendo também os portais, né? Então o Japiaçu foi muito legal, e ele terminou fazendo o seguinte, reunindo vários desses episódios da coluna dele
o Jornal da Imprensa, e publicando o livro Jornal da Imprensa, né? A imprensa levada a sério com C cedilha. Então ele brincava, e tem então um livro, se você se interessar, com várias das colunas, das principais colunas que falam dos tropeços, das loucuras que muitos jornalistas, nós jornalistas, já cometemos na vida, esbofeteando, digamos assim, a língua portuguesa de um modo geral, né? Então tá aí uma dica cultural, o livro Jornal da Imprensa, do Moacir Japiaçu, acompanhado inclusive do seu secretário secular, que era o Janis Traques. Quem se lembra, quem é jornalista vai lembrar, e quem não é jornalista, mas que gosta de texto, de leitura, tá aí a dica, o Jornal da Imprensa, um livro muito engraçado, muito legal, do Moacir Japiaçu, encerrando o nosso Rádio de Bolso de hoje. Eu sou Djair Galvão, agradeço a audiência, até o próximo programa.